Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos aos irmãos que estejam sempre orando por esse novo ano. Sabemos que são batalhas, e batalhas espirituais, guerras espirituais mesmo, literalmente. Que os irmãos estejam orando muito, porque esse ano nós vamos estar saqueando o inferno constantemente. Porque nós somos a igreja viva do Senhor e vamos sim lutar, aceitar os desafios para sermos essas igrejas consagradas. Para quando Jesus vier, nós estarmos tranquilos, felizes, para viver eternamente com Ele. E também como igreja local, glorificar o nome do Senhor com a sua obra, servindo para que outras famílias também sejam alcançadas. Que o propósito de Deus é salvação. Nós falamos no final do ano sobre 2024, nas grandes oportunidades para este ano, que a gente não desperdice nenhuma das grandes oportunidades que vai chegar até nós, para que a gente possa tanto revestir a nossa família, como famílias que ainda estão aí perdidas. Quando vocês observaram esses eventos desse final de ano, vocês poderão ver milhares e milhares de pessoas ainda precisando serem alcançadas, serem salvas. Muitas famílias. E esse compromisso é da Igreja Viva e Santa, que somos nós. Essa é a nossa missão, é a missão da igreja. Então, nesse ano que Deus trouxe para nós esse tema poderosíssimo, é um tema forte que nos traz, irmãos, uma atenção maior como essa igreja santa escolhida. Nós somos o organismo vivo do Senhor, que é essa igreja, a igreja física e a igreja espiritual. Então, nós vamos estar sempre assim, aprendendo muito sobre igreja que somos nós. Essa grande responsabilidade. A igreja viva, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Já dá para fazer uma reflexão assim, breve, a respeito desse tema. A igreja viva, comprada. Então, nós temos um dono. Ele nos escolheu. E aí, quando você olha para essa frase, a igreja viva comprada pelo sangue de Jesus, que Ele nos escolheu, sabendo quem é esse Deus, e nós sabendo quem somos nós como essa igreja, que honra devemos sentir de ser escolhido pelo Senhor, por Ele nos comprar por esse preço caríssimo, preço de morte, sangue derramado naquela cruz, onde em tudo isso tem um grande propósito da vida eterna para cada um de nós com Deus, que é o que Ele nos criou para viver com Ele. Deus não nos criou para a perdição, Deus nos criou para viver com Ele eternamente. E nós vamos refletindo. Mas uma coisa que nós como igreja, hoje, aqui presente, essa igreja viva, todos que aqui estão, já abriram seus corações para Jesus Cristo, já se arrependeram de seus pecados, já é a igreja viva do Senhor, tem conhecido na sua convivência diária, que a luta é grande, no meio da igreja de Cristo, há dificuldade, problemas, situações adversas. Então veja que grande responsabilidade nos foi dada, cingida sobre os nossos lombos, para que a gente possa manter essa igreja fiel, santa e íntegra, diante do Criador, diante do dono da igreja, o nosso Deus eterno e essa igreja sendo nós. O quanto a gente precisa buscar maturidade, para que a gente possa declarar verdadeiramente que somos sim esse organismo vivo do Senhor, essa igreja santa escolhida, como o apóstolo Paulo
escrevendo aos Efésios, quando ele vai falar sobre a igreja, que a igreja, quando Jesus vier, tem que encontrar ela sem mácula, pura, santa. Tudo isso a gente precisa refletir como sendo essa igreja e nos sentirmos honrados por ser essa igreja escolhida. Nós somos santificados. Eu lembro na palavra que Jesus falou, registrada pelo apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 17, no verso 20, quando ele faz aquela oração ali, começando do início, orando por ele, orando pelos discípulos que ali estavam no momento, e orando por a gente. Ele orando no verso 20, por aqueles que ainda iam crer na palavra, ele diz: Pai, santifica aqueles que vão crer. Somos nós, essa igreja, que cremos. E ali já fomos santificados, porque Jesus pediu ao Pai que nos santificasse, para aqueles que fossem crer na sua palavra como nós cremos, e aqueles que ainda vão crer até a volta de Jesus Cristo. Essas palavras que nós ouvimos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, é para levantar a nossa autoestima espiritual, o prazer de você se debruçar diante das Escrituras, para aprender, para reviver. Eu já li a Bíblia 50 vezes, ótimo, vamos ler 51. Porque nós precisamos estar avivados, ativos, não mornos, mas firme, seguro, atento. E tudo você lembrar do que na escatologia fala diante dos últimos dias, que seriam dias difíceis, seriam momentos terríveis, preço altíssimo, porque a iniquidade se multiplicando cada momento, o amor esfriando todo instante, os problemas acontecendo dentro das igrejas, e nós somos essas igrejas, as igrejas espirituais dentro das locais, e causada pelo próprio homem, pelo próprio crente, dentro da igreja. E a gente sabe muito bem por que esses problemas acontecem na igreja. Por falta de maturidade, por falta de uma atenção maior, uma credibilidade maior às Escrituras. Acreditar que verdadeiramente Deus existe, que Deus é real, que Ele é justo, que Ele é fiel, que a sua palavra é o nosso juízo, e tudo será cobrado de nós. Tudo isso a gente precisa lembrar para que a gente possa se manter seguro. Vamos lá, Mateus 24, 13, falou Jesus, precisamos perseverar até o fim. Então a gente não pode abrir mão da verdade, a gente não pode se descuidar, a gente não pode relaxar, não é hora de relaxar, não é tempo de relaxar. Talvez você possa ser entendido como radical. Radical é a palavra de Deus, porque é a verdade. Ela exige a verdade pontualmente, não é em partes, mas uma vida íntegra, uma vida cristã real. Então nós somos essa igreja. E esse ano, irmãos, nós vamos aprender muito, alegres, porque fomos essa igreja escolhida, santos de Deus, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos manter, e só pelas Escrituras que você vai conseguir. Eu sempre falo que eu não aceito um crente dizer que é imperfeito. Eu aceito ele dizer que está se aperfeiçoando, porque o perfeito já está dentro de você, Jesus Cristo. Então você já está se aperfeiçoando, seus pecados já foram apagados. Seus pecados já foram apagados. E nós estamos no caminho da perfeição, nos aperfeiçoando a cada momento da nossa vida. Então, meus queridos, a igreja na missão e seus problemas, como a igreja viva comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vamos ler uma palavra do Senhor, da qual Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, que essa primeira carta que ele escreve aos Coríntios, é ensinando, levando aquele povo a receber a Jesus, a como igreja se fortalecerem. Paulo, ele vai tratar desse assunto, de litígios entre irmãos, de problemas dentro da igreja dos Coríntios.
Paulo vai orientar a eles ao proceder, as atitudes que eles precisavam tomar. E nós, como essa igreja hoje, diante de situações e questões que é enfrentada dentro das igrejas, os problemas, mas a missão da igreja é viver firme, segura, de pé, na verdade, integralmente ligado à palavra, para que tudo possa ocorrer dentro da vontade de Deus e a gente seja abençoado. Você não tem que pensar hoje na bênção de agora, na bênção material, nós temos que pensar nessa bênção que amanhã viveremos, que é a eternidade com Deus. A caminhada de hoje é em busca da eternidade com Deus. Então nós temos que estar olhando para os céus. As coisas vão ser acrescentadas, a necessidade terrena, Deus se compromete em manter, em sustentar, em suprir. E a gente tem que ter essa consciência que é dessa forma. O primeiro verso está assim escrito: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando terdes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-los digo, não há porventura, nem ao menos, um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? A igreja na missão e seus problemas. Uma palavra que foi escrita há mais de 3.000 anos atrás. Uma palavra para uma igreja que já tinha seus problemas. Mas tinha como igreja de Cristo, escolhido de Deus, para justamente orientar a essa igreja a tomar o rumo certo, a assumir a sua missão. Veja que nesses versos lidos, o apóstolo Paulo faz a essa igreja várias perguntas, tem várias interrogações, para que se fosse analisado entre si, pessoal e coletiva, dentro de uma igreja constituída por Deus, como eles deveriam viver, como eles precisariam viver. E nesta noite, Deus nos traz esta mesma palavra como igreja hoje viva do Senhor, para que também nós possamos estar nos analisando
buscando esse conhecimento para que a nossa missão seja cumprida integralmente. Para que a gente possa honrar verdadeiramente esse organismo vivo que somos chamados, a igreja viva e santa do Senhor, e leve a Deus a ser glorificado através das nossas vidas. Importantíssimos, irmãos, a gente ter essa maior credibilidade em todas as Escrituras Sagradas. A gente vai lembrando, pela nossa convivência com as Escrituras, e termos o grande professor em nossa vida, que é o Espírito Santo. Alegria de entender, como disse Paulo, aquele que também almejava essa grande responsabilidade de cuidar da igreja física, sendo a igreja espiritual, que Paulo diz a ele, a Timóteo, que toda a palavra é inspirada por Deus, para não deixar nenhuma dúvida. Timóteo, um jovem que já vinha aprendendo, já vinha ouvindo, já tinha sua família ligada a Deus, mas veja como Paulo ainda entendeu que ele precisava ouvir isso. Que a palavra, toda a palavra é inspirada por Deus. E deixou bem claro, tanto não só para o ministério que ele assumiria, das ovelhas que ele cuidaria, mas também da sua própria vida pessoal. Que a palavra, como todos sabem, corrigir, ensinar e repreender. Então, meus queridos, é essa a missão da igreja. Esse é o propósito da igreja, é a missão para ser cumprida pelos problemas que a igreja enfrenta. Então, meus queridos, amados irmãos, quando mencionamos esse nome igreja, muitos pensamentos vêm em nossa mente. Quando a gente fala esse nome igreja, no dia a dia da nossa vida, sendo essa igreja escolhida, a gente pode, na convivência, ver que muita gente ainda precisa amadurecer em relação à igreja, a essa igreja santa escolhida, onde Paulo, repetindo, deixa claro que quando Jesus vier, precisa encontrar essa igreja santa, pura, em obediência e temor a Deus. E o que é que nós, como igreja, não podemos estar refletindo sobre isso, nessa caminhada? Irmãos, diante da nossa vida terrena, humana, a gente tem muita coisa de valor. Do dia a dia, o nosso trabalho tem valor, a nossa família tem valor, mas a gente precisa entender que a igreja de Cristo está acima de tudo isso, porque Cristo está na igreja, é Ele quem provém, é Ele quem mantém, é Ele quem santifica a igreja, e as outras coisas são acrescentadas a nós. O valor, aquilo que Deus o orienta e o ensina, a palavra, uma maior credibilidade que nós devemos dar na prática, no exercício da fé, porque não é difícil você encontrar alguém como igreja que declara que tem fé, mas que ainda falta pôr na prática aquela fé que ele declara pelos seus lábios. Ele precisa ter uma consciência maior, que as coisas de Deus é uma coisa séria. Temos que levar a sério. E sabemos que não é fácil. Tem que se pagar um preço. Mas essa fé vai lhe dar as portas abertas para você vencer os objetivos propostos por Deus na sua vida, como essa igreja espiritual, ou essa igreja local, onde você é membro ali. A responsabilidade está em nós como escolhidos, para levar
a igreja de Cristo a crescer. Os reinos dos céus serem povoados através da igreja, da sua vida como igreja física e igreja espiritual. A igreja local da qual nós congregamos. Irmãos, como pode a igreja ser uma instituição divina se o seu alvo tem tantos problemas? Quantas dificuldades nós encontramos? Como ela pode ser divina e se tornar um alvo de tantos problemas? É para a gente refletir. É para a gente parar para pensar. Nós temos esses conselhos que agora chegam até nós, mas nós temos 66 livros em nossas mãos. Quando nós vamos fazendo estudos, essa semana estou estudando o Antigo Testamento agora, que é a palavra de Deus, que eu tenho trazido lições para mim hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, buscando no mesmo Deus de ontem, em relação à igreja de ontem. Quando um homem chamado Amazias, o rei de Judá, começou bem, herdando dos seus pais, Joás, né? Fazendo bem aos olhos de Deus. Mas depois esse homem começou a adorar outros deuses. O que eu quero nos chamar a atenção, como essa igreja viva, começando hoje esse tema, que a gente tem que permanecer como uma igreja íntegra, fiel, santa. O que Deus manda dizer a Amazias, irmãos, se você ler o capítulo 25 de 2 Crônicas, alguns podem até chorar quando ouvir o que Deus fala sobre Amazias pelo seu desvio, como igreja. Porque ele, como um líder, ele estava desenhando um grande rebanho. Ele estava levando Judá a se perder. Deus já estava castigando Judá. E eu parei várias vezes nesse capítulo para orar, olhando para mim como uma igreja viva, na responsabilidade de uma igreja local, das ovelhas, que será prestado contas ao dono. E é por isso que vocês, como líderes, não é só o pastor, mas todos os líderes da igreja, horas choram um bocado em casa, nos cantos onde anda, porque o preço é alto, pela verdade. Se eu quero a salvação de vocês, eu tenho que viver a palavra da salvação. Eu não posso buscar interesses pessoais, porque eu serei como Amazias. Eu sofrerei as consequências que ele sofreu, e foi lá no Antigo Testamento, mas hoje eu vou sofrer o mesmo. As palavras de Deus são fortíssimas. E eu fiquei assim, com meu coração sofrido, mas feliz, porque Deus, ele falou profundamente. E chegando agora, né, um novo ano, como como passamos 23 bem, 24 tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Mais vida no altar. Mais amor, mais segurança na caminhada, mais tranquilidade nas batalhas e nos desafios. É o que a gente, como essa igreja gloriosa,
Voltando lá a Efésios 5, Jesus quer encontrar a sua igreja gloriosa. Esses conselhos do apóstolo Paulo para essa igreja dos Coríntios é para que eles aprendessem a saber o que é a igreja, o que é o comportamento de um irmão para com o outro, de saber conviver, de ter comunhão como igreja, relacionamento, para que a gente possa alcançar esse alvo e levar outros também a alcançarem junto com a gente. Irmãos queridos, como se explica a igreja que prega a paz em Jesus Cristo e no meio da igreja as pessoas estão cada dia se desentendendo, se dividindo e deixando de cumprir a sua missão? Como pode se entender? Pregamos a paz, pregamos o amor, e como a igreja anda em contendas, em confusões, como? A nossa missão é acabar os problemas. Toda situação da vida, a Bíblia tem respaldo para todo momento que a gente passe. Por isso que nós temos que estar ligados a ela. Por isso que ela tem que ser realmente o nosso manual de regra, prática e fé. Ela tem que ser aquele instrumento usado pelos aviões e pelos grandes navios. Ela tem que ser realmente a bússola, senão a gente não sabe onde nem decola, nem onde aterriza, onde sai do porto, onde ancora de volta. Essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela vai nos dar a direção para a caminhada, mesmo que você esteja em alto mar, mesmo que você esteja lá na atmosfera, lá em cima, enfrentando nuvens, mas ela tem direção perfeita. É a nossa vida, como igreja, como exemplo, como escolhidos. Eu sempre converso com muitos irmãos, às vezes assim pessoalmente, no dia a dia que a gente sai. A gente precisa, em todas as posições e decisões, fazer por onde o nome de Deus seja glorificado como igreja santa que nós somos. Tem horas que a gente derrapa, mas a gente tem que aprender. A gente tem que saber que é preciso o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento só vem pela sua fé. Porque aquele que tem fé, ele busca, ele estuda, ele ora, ele obedece, ele faz a vontade de Deus, porque ele conhece. Irmãos, a igreja, ela pega a ética cristã. Não sei se Rafael chegou a pegar essa matéria ética cristã, que no seminário também ensina isso. Tem essa parte dessa ciência da ética cristã. Ela é fundamentada no reino de Deus. E a igreja prega isso, a ética cristã. Quer dizer, são as regras do Senhor. Essa palavra que nós estamos ouvindo aqui. Não tem como a gente recusar essa palavra. Porque essa palavra é para o nosso bem, é para o nosso favor, é para a nossa felicidade, é para tirar a dor, é para tirar o sofrimento, é para tirar a tristeza, é para tirar a morte. Essa palavra é para isso, para nos livrar do mal, da dor terrível. Para todos que estão aqui não é difícil dizer sim, é. Mas aqueles que estão lá fora que ainda não entendem. E agora nós, como essa igreja, precisamos propagar, precisamos compartilhar, e compartilhar mostrando que somos uma igreja viva, diferente, uma igreja que tem um Deus todo-poderoso, que o mundo não pode conosco, porque nós temos um Deus vivo, que é o onipotente, onipresente e onisciente. Quando eu falo, irmã Marivalda, no Deus grande El Shaddai, eu me lembro da irmã Marivalda. Sério, lembro dela. O grande Deus é El Shaddai, que ela sempre falou, ela viveu no grupo do El Shaddai.
E se nós temos esse Deus que é todo-poderoso, como podemos, irmãos queridos, querer recusar ou rejeitar, por mais que venha arder em nós, essa direção perfeita? Irmãos, por que a igreja, veja bem, quando começamos esse tema esse ano, por que a igreja é contraditória? Mas é um assunto que tem que ser discutido. Porque nós estamos vivenciando isso dentro das igrejas de Cristo, nas igrejas locais, na vida da igreja viva, que somos nós. Por que a igreja é contraditória? Acredito que precisamos refletir e meditar a respeito disso. E muitas vezes precisamos parar para refletir isso e buscarmos conceitos para nós mesmos. Na denominação batista, o conceito de igreja, Rafael lembra? Aprendeu, viu? Não, é tudo isso mesmo. Congregação, grupos, multidões de pessoas. Agora repare a segunda palavra, de pessoas regeneradas. A igreja é o conceito para os batistas, o princípio batista sobre igreja, sobre o conceito de igreja. É uma congregação de pessoas regeneradas, batizadas após a sua profissão de fé. Eu aprendi isso no seminário. Nós aprendemos isso. Mas eu quero refletir sobre o que nós estamos falando. Por que a igreja é contraditória? Se o conceito é esse, é uma congregação de pessoas, é um grupo de pessoas, é uma multidão de pessoas regenerada. Nós somos regenerados, a igreja, batizadas após a profissão de fé. Está vendo? E agora, por que ela é contraditória? Não é difícil. Porque, irmãos, que a cada dia que vivemos, a igreja está sendo alvo dos mais diversos ataques em quase todas as áreas da sociedade. A igreja, irmãos, de Jesus Cristo, precisa fazer a missão que lhe cabe, que lhe é dado, que cabe a cada um. Ela precisa fazer se cumprir a missão que lhe é dada. Irmãos, e por que não refletirmos sobre as causas que levam a igreja a ser contraditória e não a cumprir a sua missão? Precisamos refletir quais são essas causas que vai levar a igreja a ser assim, contrária, e não a cumprir a missão que lhes é dada. Eu acredito, não precisa se aprofundar muito daquele que congrega muitos dentro de uma igreja, que ele já vai tendo essas respostas. Mas eu posso compartilhar alguma para despertar a nós. Uma falta de cumprimento da sua submissão em relação a Deus, aos seus mandamentos, aquilo que nos é determinado, a obediência a Deus, dentro da igreja, a submissão, daquilo que Deus nos determina. Porque nós temos um adversário que ele vem o contrário, ele vem justamente para a missão não ser cumprida. Você vai lembrar lá de Jeremias 48:10, porque se a gente não fizer é negligente, é maldito pela negligência. Por isso que o inimigo quer isso. E aqueles que não têm um costume de leitura bíblica diária, que não têm oração constante, que não têm culto constante, eles sofrem isso. Então você vai entender porque vem as contradições dentro da igreja. Pessoas imaturas não têm conhecimento de causa e gera contendas e confusões. Aí vem agora o texto que nós lemos. E nós vamos ir de encontro um ao outro.
Ou vamos levar o irmão para um tribunal? Paulo vai dizer isso aí, orientando essa igreja de Coríntios. Irmãos, vamos ver um fator importante que não podemos esquecer. Primeiro, não podemos esquecer que mesmo nós sendo salvos pela graça de Deus, somos sujeitos ao pecado. Não podemos esquecer disso. Então, o que é que se diz isso? Temos que ter vigilância, porque nós somos sujeitos. Temos que ter cuidado, temos que ter zelo pela nossa própria vida espiritual. Não é fácil, falar de novo. Não é fácil pelo mundo que nós estamos, mas de novo o grande é o Shaddai. Nós temos um Deus todo-poderoso. Aí você vai lembrar, porque não podemos esquecer que somos sujeitos, mesmo sendo salvos, somos sujeitos a pecar. Porque precisamos de leitura bíblica diária, porque precisamos de oração diária, porque precisamos de cultos diários, porque precisamos buscar ter essa comunhão perfeita com a igreja, sendo a igreja viva. O cuidado, irmãos, que a nossa velha natureza possa voltar com força total, que faça a gente agir com impulsos carnais. É essa a preocupação nossa. Então precisamos entender isso, não esquecer que somos sujeitos. Irmãos, quando vem acontecer, não somente pecamos contra Deus, mas também cometemos atitudes que são alvos de grandes olhos reprovadores. O mundo nos observa. O mundo não observa eles próprios. Lembra que você vê pelas televisões, quando passa os programas desses eventos mundanos? Eles estão tudo lá na mesma situação. Ninguém um olha para o outro, não. Cada um faz o seu erro. Mas quando nós erramos, eles olham para nós e nos reprovam. Então veja como nós temos que estar atentos. Olhos reprovadores, que quer dizer, os nossos maus testemunhos são vistos pelo mundo. Os deles entre si, não. Eles não olham um para o outro. Mas quando se trata de uma igreja viva do Senhor, um crente em Jesus Cristo, que comete uma falhazinha, eles já caem todos em cima. Olha o zelo e o cuidado que precisamos ter. É aquela palavra de Jesus em Mateus 26, 41. Orai e vigiai para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carnezinha é fraca. Olha o cuidado. Então, nós observamos esse fator, não é? Não podemos esquecer. O segundo fator, não podemos nos esquecer que nós somos um corpo diversificado, igreja, mas sincronizado. É um corpo diversificado, mas sincronizado. Rafael falou hoje na oração dele, nós todos já recebemos esses dons que o Senhor deu a cada um. Cada um tem seu dom na igreja. O corpo, como um corpo, a mão tem uma função, a cabeça tem outra, os olhos, a orelha, falei os olhos, peguei aqui, viu? As orelhas. Então a igreja, cada um tem sua parte a fazer, tem seu dom a cumprir, a missão de cada um, mas ela precisa ser sincronizada. Esse é um outro fator, que a igreja precisa não esquecer disso. Que cada um tem seu dom específico, cada um tem seu momento para trabalhar, para servir, mas sincronizado. A causa de muitas dificuldades na igreja também são essas, que outros não aceitam. Nós temos líderes, não queremos tratar só da liderança majoritária da igreja abaixo dos céus, mas de toda a liderança da igreja.
precisa ser respeitada, precisa ser honrada, para sincronizar tudo. Para que as coisas estejam como Deus quer. E nós, sendo como igreja, a unidade alicerçada em Jesus Cristo, nós temos uma grande diversidade de dons e talentos, que deve ser usado para cumprir a missão como igreja. Para cumprir essa missão como igreja. Então, vocês já estão analisando mais ou menos o que a gente vai ouvir o ano inteiro, né? Vocês vão ter que estar tomando banho de sal grosso. Mas não é para tirar os espíritos, não. Mas é para engrossar o couro. Porque Deus vai falar para a gente como igreja. Mas para aperfeiçoar a nossa vida, santificar a nossa vida, aproximarmos mais dEle. É isso que Ele quer da gente. Como essa igreja vencedora e gloriosa. Então, meus queridos, amados irmãos, acontece que a igreja não sabe trabalhar a questão com sabedoria. Aí onde é que está o problema. Veja 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, como muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como respeito, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Essa palavra é forte para nós como igreja, viu? Olha o que Paulo diz a essa igreja de Coríntios. Olha o que o Espírito Santo diz a nós hoje, como essa igreja daqui do Albano Franco. E aqueles que estão ouvindo. Olha que compromisso. Olha a missão nossa. Porque nós estamos ligados em um só corpo. Somos vários membros, mas em um só corpo. Então vamos voltar lá um pouquinho. Então não podemos viver debaixo de contendas e confusões. Deus diz na sua palavra que Ele não é Deus de confusão. Esse capítulo 6 da primeira carta que vai falar sobre isso, litígios sobre os irmãos. E Deus não é Deus de confusão. Então nós como igreja, então você vai voltar lá em cima também o que disse, por que a igreja é contraditória? Repare que situação não é isso. Que a gente fica parando para refletir. Por que a igreja é contraditória? Irmãos, não esqueça que nós somos um corpo diversificado, mas sincronizado. Quer dizer, ligado, unido, juntos. Terceiro fator importante para que a gente não possa esquecer. Não podemos esquecer que dentro da igreja há pessoas que ainda não foram salvas. A gente tem que entender isso. Para que a gente saiba como lidar. Para que a gente saiba como cuidar, como suportar. E a gente não pode esquecer que na igreja há pessoas que não foram salvas. São pessoas que parece que já nasceram de novo, mas porque praticam algumas atividades, como cantar no coral, participar de ministério, dar o dízimo, mas que ainda não experimentaram verdadeiramente a graça salvadora. É uma verdade que a gente precisa compartilhar, gente. Que é para que a gente possa se revestir, que é para que a gente possa fazer algo. Então veja o porquê agora que a igreja é tão contraditória. E aí, voltando ao que já falamos, uma falta de um estudo bíblico diário, de orações, de cultos, de envolvimentos com a obra, e isso causa essa dificuldade para essa pessoa. Então, ao invés dela gerar algo
que seja proveitoso, ela vai trazer coisas que são desproveitosas, contraditórias, problemáticas, situação ruim, e deixa de cumprir a sua missão, que é abençoar, que é alegrar, que é levar as pessoas a alcançarem os seus alvos. Não é difícil. Então, irmãos, a missão da igreja comprometida a levar as pessoas a se entregar a vida a Jesus Cristo, a amar os irmãos e a sua igreja. Essa é a missão da igreja viva, do organismo vivo, da igreja espiritual que somos nós. É essa a missão. Agora, a igreja é comprometida a levar as pessoas a se entregarem a Jesus, a amar a sua igreja, a amar o seu irmão. Se você amar a sua igreja, você está amando a quem, irmãos? A Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono de nossas vidas. Ele é a cabeça desse corpo que é a igreja. Então, se eu amo a igreja que eu congrego, a igreja local, eu estou amando Jesus, porque Jesus é a igreja, Ele está presente na igreja. E nós somos a igreja escolhida e santa, onde Ele é a cabeça dessa igreja. Então, não podemos andar em contendas, em contradições. Não temos como. Eu acredito que quem pratica isso ainda está com juízo, precisando dar uns ajustes. Está precisando meditar mais, parar para refletir melhor, estudar mais a palavra, deixar o Espírito Santo lhe convencer. Precisa para mudar essa história. Para que a igreja seja feliz. Nós temos um mundo que trabalha contra a igreja. E nós vamos em si mesmo andar em contendas? Se já tem um mundo que é contra a igreja. Nós temos que refletir muito para a gente melhorar mais nesse ano 2024. Ser uma igreja mais amorosa, uma igreja mais dedicada, uma igreja mais próxima um do outro, uma igreja que realmente seja fiel. A gente precisa nesse ano 2024. Essa lição é de Jesus que está trazendo a nós, meus irmãos. Ele quer isso de nós, como essa igreja. E a gente não deixa entrar aqui e sair por aqui. Quando eu falo isso, eu me lembro do pastor Edinaldo, lá da igreja do Marco Feira 3. Uma vez ele pregando aqui, ele disse que é como botar um canudo de mamão aqui dentro do ouvido, entra num lado e sai no outro. Então, meus queridos irmãos, não devemos esquecer, problema na liderança acontece por não cumprir a missão correta, mas não tenha dúvida disso. São experiências já vividas hoje. Problema na liderança da igreja é porque não cumpre a missão correta. Aqui está de novo falando as regras perfeitas para a nossa alegria, para a nossa vitória, para a nossa paz, para a igreja viver em paz. Que bom que todos pudessem crer e confiar e viver. Aí a igreja vai viver como Deus quer que viva, feliz, vencedora. O que é que a gente pode entender? Hoje a gente não pode ver tantos milagres que a gente viu na igreja passada de Antioquia, a igreja lá de Pentecostes, quantos milagres aconteciam, coisas tremendas. Por que hoje a gente não vê nas igrejas de hoje? Por causa dessas contradições. Pela falta do cumprimento da missão dada que Deus traz, a liderança da igreja, o povo de Deus. A gente não está vendo mais, é difícil. Irmãos, não deve esquecer desses problemas. Líderes que não entendem que o papel a ele confiado deve ser realizado. E realizado no propósito de Deus. É esse cuidado de nós líderes, o que a gente precisa, essas reuniões de liderança, importante para isso. Nós temos que estar unidos nessa palavra, nós temos que ser sincronizados na própria palavra única. Um só Deus, um só Espírito, uma só palavra.
para que essa liderança ela seja perfeita, para que a igreja seja sincronizada com o poder da palavra. Nós, como líderes, temos compromisso a isso, e não entrar em confusões entre nós mesmos. Realizar a vontade de Deus no ministério que nos foi dado, a favor da igreja e do rebanho das ovelhas de Cristo. Vamos ouvir? 1 Pedro 5, de 1 a 3. Rogo, pois, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Olha que exemplo, que palavra. Isso, irmãos, vai tratar de toda a liderança da igreja, começando do pastor. Isso para nossa grande vitória. Essa palavra é forte para a liderança da igreja e para a igreja de Cristo que somos nós. É um grande aprendizado. Irmãos, a todos aqueles que exercem a liderança da igreja, deve ser humilde para governar, com atitudes iguais àquelas que nós podemos encontrar como ensinamento nas Escrituras Sagradas. É dessa forma que nós, líderes, devemos proceder. Cada um de nós, como essa igreja viva. A gente sabe que a palavra de Deus é para modelar a liderança no exemplo do servo sofredor. Quem foi esse servo sofredor? Jesus Cristo de Nazaré. É o exemplo nosso para essa liderança da igreja viva, da igreja local, a liderança do povo de Deus. Então, meus queridos, para a gente concluir todo esse momento especial que Deus nos traz, todos nós somos indistintamente responsáveis pela imagem de Cristo. Todos nós somos responsáveis, como igreja, para que a imagem de Cristo seja refletida através dessa igreja que somos nós, a luz do Senhor. Então, que o nosso Deus nos ajude, até dezembro, de 31 de dezembro deste ano, a gente ser cada dia revestido, fortalecido, aperfeiçoado como igreja escolhida e santa, para que quando Jesus vier, nós estejamos como uma igreja gloriosa, pura e santa, para viver eternamente com Ele. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e que esta palavra fique guardada em nosso coração. Amém? Vamos orar então? Vou pedir à nossa querida e amada irmã Marivalda Menezes Santana. Nós vamos orar com ela. Amém. É sim, meu Deus eterno. Nós te louvamos pela tua santa palavra. Continua sempre, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai nos ensinando cada vez mais. Precisamos aprender mais e mais. Sim. Palavra, Pai, para poder levar cada canto dessa cidade. Porque o Senhor é o Deus real na nossa vida. Amém. Tudo que o Senhor faz é perfeito. É sim, meu Pai. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande na nossa vida. Amém. Obrigado, Deus. Que o Senhor é nosso Deus. Nós te adoramos, sentiremos honrado na tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa noite, meu Deus. Te louvamos, ó Deus, por esse momento especial. Cada vez mais de filho, Pai. E vamos guardar a tua palavra no nosso Obrigado, Espírito Santo, por ser presente aqui com a gente. Obrigado que o Senhor falou grandemente conosco. Te agradecemos que queremos ouvir a tua voz. Salva aqui presente neste lugar. Glória a Deus. Deus estava nos
Amém. a caminhada, a prosseguir, meu Pai, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o Rei. Somos essa igreja o Senhor, o viva, Rei Senhor. Deus Shaddai, meu Pai, o Rei Todo-Poderoso, meu Pai, o Rei Elohim. Obrigado, Pai. Fica conosco, vai nos abençoando cada vez mais. Precisamos das tuas bênçãos, ó Deus. Leva-nos para nossas casas, protegendo do homem mau, protegendo do inimigo. Livra-nos, ó Deus, de Vai todo mal dessa dando, terra. Pai, condições, meu Pai, cada vez mais de prosseguir aqui, meu Pai, e nunca falhar aqui, meu Pai. Ajuda nós, Pai. Obrigada, Pai, por cada um que chegou aqui nessa noite. Eu Amém. sei que cada um de nós aprendemos do Senhor cada vez mais. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa nosso pastor, abençoa cada família que está aqui nessa noite. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sempre derramado sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre essa igreja vencedora, vitoriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz. Amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Estamos descansados. Não se esqueça de se inscrever para o acampamento.